Eu não poderia deixar passar em branco um episódio que eu acompanhei hoje pela imprensa brasileira. E importante uma fala da altura desta presidência do Senado, em nome do Senado Federal, de um episódio de um colega senador nosso, um amigo nosso, uma liderança política importante do estado do Amazonas e do Brasil, que por uma fala infeliz em um episódio de uma reunião onde ele estava palestrando, com todo o respeito e com todo o carinho que tem pelo senador Plínio Valério, eu acho que ele foi muito infeliz nessa colocação em um evento, não sei aonde foi esse evento, mas chegou ao conhecimento da presidência a cobrança de alguns senadores e senadoras em relação à postura da fala do senador Plínio Valério. Estou trazendo de público, porque tenho pessoalmente as minhas discordâncias do ponto de vista ideológico e partidário com algumas posições políticas da ministra do Meio Ambiente, ministra Marina Silva. Mas o senador Plínio Valério não poderia, em um evento, falar que acompanhou uma audiência pública de uma ministra de Estado por 6 horas e que não sabia, em uma fala irônica ou despretensiosa, não quero julgar, dizer que não sabe aonde estava, que não enforcou a ministra Marina Silva. Presidente, eu vi com tristeza o senhor falar sobre o episódio que ocorreu comigo sem conversar comigo e saber o meu lado. Primeiro, eu devo historiar aqui um pouco. Na Covid, morreram milhares e milhares de amazonenses. Milhares e milhares. Até hoje, nós contamos os nossos mortos ainda, porque não pôde chegar oxigênio pela BR-319. Os caminhões atolavam e não chegavam lá, morreram. Na CPI das ONGs, a ministra Marina esteve na CPI. Foram 6 horas e 10 minutos que eu tratei com educação. Ela provocou e eu não entrei nisso, com toda a educação. Por ser mulher, por ser ministra... Peço atenção do plenário, nós temos um orador na tribuna. Não, o bom é até para quem está assistindo a televisão. Por ser mulher, por ser ministra, por ser negra, por ser frágil, foi tratada com toda a delicadeza. Ela sabe disso. Lá pelas tantas, quando a gente falava da BR-319, que morreram milhares porque não teve oxigênio, ela disse em alto e bom tom: não vou liberar uma estrada para que vocês possam passear, só para passear. Mesmo assim, o que eu disse a ela foi que, olha, eu desafio se desmatar. Foi tratada com toda a decência. 1 ano se passou e eu fui receber uma medalha e na brincadeira, em tom de brincadeira, eu falei, falando de BR-319, o Omar falou, o Eduardo falou, e eu disse, imaginem vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Todo mundo riu, eu ri, brinquei. Foi brincadeira. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas se arrepende? Não. Foi uma brincadeira. Agora, o que me encanta é o Senado ficar sensibilizado com uma frase e não se sensibiliza com milhares de mortos e não me ajudam aqui a licenciar a BR-319. Vão morrer milhares e ninguém fica sensibilizado. Aí eu poderia sim chegar aqui, me desculpa, eu excedi. Eu não excedi, eu brinquei talvez fora da hora, mas não me excedi. Se você perguntar, você faria de novo? Não. Mas está arrependido? Não, porque eu não ofendi, eu passei 6 horas e 10 minutos tratando com decência, como merece toda mulher. Me acusar de machismo é até engraçado. O meu perfil está lá, é só olhar. Eu fiquei viúvo, uma mulher. Casei de novo, 2. Tenho 3 filhas, uma enteada, 6 netas, 3 irmãs. As mulheres que trabalham no meu gabinete estão aqui, quiseram descer. Eu falei, não, isso longe de mim. Eu não falei da mulher Marina. Eu falei da ministra Marina, que não tem a sensibilidade de liberar uma estrada, porque nós não morramos, para que eu possa chegar ao resto do Brasil. Não tenho direito, porque ela não deixa. Então, Plínio, peça desculpa, Plínio, a Marina. Eu acho que é um gesto que você faz para as mulheres do Brasil. Você fala para ela pedir desculpa, que me chamou de sociopata? Eu peço a você que você peça desculpa, Marina. Mas de quê? Estamos no mês de março, Plínio. Você sabe do respeito que eu tenho por você. Você falou muito bem. Eu estive lá em Manaus. Você me recebeu muito bem lá no seu escritório. E lhe digo que eu fiquei hoje, inclusive, muito apreensiva até com a sua fala. Mas eu lhe peça desculpas à Marina. Elisângela, ela foi tirada de contexto. Você está falando muito de paciência. Tem uma frase de Machado de Assis que diz: suporta-se com muita paciência a dor no fígado do outro. Então não dá para se ter paciência numa situação dessa. Então, eu amigavelmente aqui, como sua colega de parlamento, acho que você vai fazer um grande gesto para as mulheres do Brasil pedindo desculpas. Sem nenhum rancor, sem nenhum ressentimento. Senhor presidente, vamos lá, vamos parar de fazer discurso político aqui e ser muito objetivo. Nós não estamos falando de casos isolados. Senador Plínio, presidente Lula, né, o que o Girão falou agora é comportamental.
O que nós vivemos hoje é a banalização da forma do tratamento com relação à mulher. Seja ela ministra, seja ela uma diarista, é o como se trata. E essa casa tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Aqui todos os dias nós criticamos o comportamento de A, de B e de C. Independente de ser o mês das mulheres, tem que se respeitar a mulher, seja em qualquer espaço, em qualquer lugar, e seja qualquer autoridade ou qualquer ser humano. Mulher tem que ser respeitada. Não me interessa o contexto que as pessoas estão falando, se é numa brincadeira, se é numa piada, é numa roda de amigos, ou se é fazendo um discurso. Não é normal. Não é normal esse tipo de comportamento. Isso é inaceitável. Figuras públicas, pessoas, seja um presidente, seja um senador, seja um advogado, seja um mecânico, qualquer homem, qualquer cidadão nesse país tem que respeitar a mulher. Não se pode tratar uma mulher como a gente anda tratando. Por favor. A gente sim, que se ele falou uma coisa e você está defendendo, passando a mão na cabeça e achando normal, você está defendendo. Não é a postura, não é, é o como se fala, é a postura com relação à mulher. É uma piada, seja uma fala. Está sendo banalizado. E a gente, olha, senador Plínio, nem vou entrar no mérito. Eu já falei, não foi para você, não foi para o presidente Lula, não foi para nenhuma pessoa. É geral o que está acontecendo nesse país. Eu já falei para vocês, vocês são pais de mulheres, vocês têm irmãs, vocês têm mães, vocês têm... Gente, o mundo é povoado pela maioria por mulheres. E toda hora vocês tentam justificar o comportamento de vocês. Como algo, não, mas saiu, eu estou brincando, foi uma brincadeira. Gente, é comportamento, é isso que a gente está falando aqui. Não são situações isoladas. A questão do que aconteceu em 2019, que foi uma tragédia, uma pandemia, ou o 8 de janeiro, é como se tratam as mulheres nesse país. É só isso. Vamos parar de justificar um comportamento inaceitável. Inaceitável. Não dá mais para aceitar isso. Por favor, eu chamo vocês à reflexão. Nós estamos perdendo tempo, dando péssimo exemplo para fora. Cada um justificando por que fez. Então, eu gostaria muito de pedir a todos vocês, vamos parar com isso e vamos fazer só uma reflexão. E daqui para fora, está muito ruim como estão tratando as mulheres. É só aqui darmos o exemplo. Vamos fazer essa reflexão, por favor. É comportamental, nós temos que dar o exemplo de como tratar e se falar de mulher nesse país, e principalmente dentro dessa casa.